Boa noite, a paz seja convosco, com todos, os presentes e os que nos acompanham pela transmissão no YouTube também. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Nós estamos hoje num culto de oração, e a oração, ela é uma expressão íntima daquilo que nós queremos desenvolver de comunhão com Deus. Ela pode ser expressa de diversas formas e em diversos momentos, onde nós buscamos essa aproximação de Deus, a fim, em determinados momentos, de conhecer a Deus mais de perto, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Por outro momento, nós nos aproximamos de Deus por necessidades que nós temos, situações que nós precisamos de resposta. Em outras situações, nós buscamos a Deus e nos achegamos a Deus em oração, pela expectativa daquilo que esperamos em Deus, que Deus possa realizar em nós e através de nós. De outra feita, nós nos aproximamos de Deus a fim de entender qual que é a vontade dEle para nós, para determinados tipos de assunto. Enfim, a oração, ela é o caminho, vamos dizer assim, que nos conduz à presença de Deus. Ela é uma ferramenta, né, é uma maneira que o Senhor estabelece dentro de um relacionamento, em que antes de qualquer coisa, o que Deus ele busca em nós é um relacionamento, e Ele busca em nós uma intimidade. E a partir desse relacionamento e dessa intimidade, todas as coisas o Senhor ele vai desenvolvendo e vai desenrolando, amém? Vai revelando, vai manifestando, vai trazendo à existência aquilo que é o propósito, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, verso 9, ele fala a respeito da oração, e ele traz alguns pontos, né? Um modelo, vamos dizer assim, que esse modelo abrange todos os aspectos, vamos dizer assim, da vida. Todos os aspectos onde nós, de alguma maneira, a experiência humana vai nos conduzir e nos levar a Deus, amém? Às vezes não só nessa busca, como a gente está falando, mas aquela coisa de buscar Deus porque está apertado, né? A coisa ficou ruim, né? Aquela coisa, na hora que o avião está caindo, até ateu diz: oh meu Deus, né? Então, existem momentos que a gente busca a Deus, não é só porque nós necessariamente desejamos uma resposta, mas também às vezes porque nós estamos numa situação de apuro, onde nos sentimos completamente vulneráveis, completamente fragilizados. E então nós buscamos a Deus por aquela dor, por aquele sofrimento que de alguma maneira nos leva a buscar a Deus. Mas enfim, seja qual for o caminho que Deus permita, ou que a gente busque a Deus, o fato é que, através dessas circunstâncias, situações e de tudo isso que nos envolve, né, na experiência humana, Deus, Ele quer se revelar num relacionamento conosco, amém? E num relacionamento de intimidade. E a oração é essa comunicação que nos leva a relacionar com Deus, a abrir o nosso coração, a nos expressar a Deus e também a ouvir a Deus, porque a oração, ela não é somente falar, amém? Quando nós nos colocamos em oração, é importante também que nós paremos para ouvir, né? Temos um tempinho para falar: opa, peraí Senhor, agora já falei,
já desabafei, já coloquei tudo que eu tinha para fora, agora eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Amém? O Espírito Santo, ele fala conosco, certo, gente? Quem é que o Espírito Santo já falou com você? Todos nós. De alguma maneira, nós já ouvimos o Espírito Santo falar conosco, seja através de uma percepção do nosso coração, numa experiência pessoal, íntima, seja através da palavra de Deus, seja através de algum sinal que Deus venha manifestar, mas Deus sempre está disposto a se comunicar conosco e a falar com a gente. Então, a oração do Pai Nosso, ele vai abranger todos esses aspectos da nossa vida, e trazer a esperança de que Deus, ele ouve a nossa oração, que Deus, ele vem de encontro ao nosso clamor, e que Deus não nos deixa desamparado. Então, existem vários momentos na Bíblia, onde a gente vê os filhos dele indo a Deus por uma razão ou por outra. Por exemplo, no capítulo 7 do mesmo livro, um pouquinho à frente, 7, verso 7, diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto poreis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque esta é a lei e esses são os profetas. Então, a palavra de Deus, ela fala aqui a respeito do pedir, do buscar, do bater, ensinando que existe um caráter de uma ação nossa em direção a Deus por alguma situação. Então, ele diz: peça, bate e busque. O Senhor espera de nós essa ação em relação a Ele, em direção a Ele. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu cresci numa tradição de uma outra religião, então eu via muito dizer: Deus tem outras coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com essa situação tua. Deus tem outras coisas mais importantes para se preocupar do que se preocupar com o que você está passando. Deus só se importa com coisas maiores. E se você precisasse de alguma resposta de Deus, você tinha que pagar algum tipo de penitência, né? De algum tipo enfim, pagar por aquilo que você gostaria de receber da parte de Deus. Mas Jesus aqui, ele está nos ensinando: peça e vai ser o que, amados? Dado. Busque e você vai achar. Bata e a porta vai se abrir. Amém? Então, se você não recebeu, se você não achou, ou se a porta não abriu, é porque talvez nós não tenhamos feito isso suficientemente. Amém? Amém? Não estamos perseverando a ponto de recebermos do Senhor aquilo que Ele mesmo promete na sua palavra. E esse texto, ele nos ensina que Deus, ele responde à nossa oração. Existe uma resposta do Senhor à nossa ação em relação a Ele. Mas o ponto importante desse aspecto é que o Senhor nos chama a uma posição dentro dessa relação de pedir, bater e buscar, que é uma relação de filhos. Amém? Ele fala: peça, bate e busque. E aí ele vai falar assim: porque qual é o pai, qual é o homem que, se porventura o seu filho pedir pão, lhe dará uma cobra, uma pedra? Interessante, porque na tentação, o que o diabo fala para Jesus fazer? Transformar o que? A pedra em pão, né? E aqui ele diz assim: qual é o pai que por acaso o filho pede o pão e ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede peixe e ele dá uma cobra?
Então ele fala que essa relação de pedir, bater e buscar é uma relação de paternal, uma relação de pai e filho. Que nós, como filhos de Deus, temos a liberdade de acessar o nosso pai. Temos liberdade de pedir, temos liberdade de buscar, temos liberdade de bater a porta. Temos liberdade de chegar a Ele. O apóstolo Paulo vai falar isso a respeito disso, quando ele diz que nós devemos chegar diante do Senhor com toda a ousadia no Espírito. Amém? Ousadia não é aquele filho mal criado, fala, me dá aí. Ou eu lembro, a minha irmã era muito mal educada, né? Quando ela era adolescente. E às vezes ela ia pedir as coisas para minha mãe, e a minha mãe falava assim, eu não vou dar, você não merece, ou coisa assim parecida. Ela fala assim, eu não pedi para nascer. Ela dizia assim, eu não pedi para você me pôr no mundo, então você tem que me dar. Ela dizia para minha mãe. A minha mãe falou, eu vou dar, peraí, eu já pegava um chetá nela. Mas enfim, não é esse filho, não é esse tipo de relação que o pai, ele está ensinando aqui. Ele fala assim que nós temos liberdade de pedir, bater e buscar, porque nós somos filhos, e o pai tem, através dessa relação, de desenvolver um relacionamento, uma comunicação, prazer em nos abençoar. E a Bíblia diz que Ele sabe fazer isso. Ou alguém aqui tem alguma dúvida que o nosso Pai Celestial sabe nos presentear? Sabe responder, sabe nos abençoar. Ele diz, ora, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará, o quê? Boas coisas ao que lhes pedirem. Ele não fala assim, dará coisas, te responderá. Quanto mais o Pai vos dará o quê? Boas coisas. Amém? Então fala para você, você é filho, irmão. O Pai tem boas coisas para você, amém? Amém? Um outro momento, nós vemos em Lucas capítulo 18, uma certa viúva, chegando diante de um homem, capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra de Deus, disse-lhe Jesus uma parábola, sobre o dever de orar, sempre e nunca, o que, irmãos? Esmorecer, desanimar, né? Tem outra tradução. Havia em certa cidade um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa mulher, ela tinha uma causa, ela precisava de justiça, ela queria ser justificada diante de alguma situação. A Bíblia não diz aqui qual era a situação, qual era o pleito dela, o que ela estava requerendo desse juiz, só dizia que ela precisava que de alguma forma fosse feita justiça, que fosse dada a ela, em outras palavras, aquilo que era justo a ela, diante da causa que ela estava apresentando ao Senhor, amém? Porque a justiça no senso comum é isso, dar a cada um aquilo que é de justiça, aquilo que é justo, ok? Esse é o senso comum. Quando você pensa, quando você vai para a questão do direito, do ordenamento jurídico, aí é outro conceito de justiça, ok? Mas o senso comum é que justiça é você receber, cada um receber aquilo que é de direito, que é justo. E essa mulher, ela chega diante daquele juiz, a Bíblia não diz qual é o pleito dela,
porém, diz que ela precisava que fosse feita justiça, que existia um adversário, que alguém que estava importunando ela, que existia alguém que estava causando dano a ela, que estava agindo com injustiça com ela. E a palavra de Deus, ela fala que esse homem, ele não temia a Deus, não temia aos homens, ele não tinha nenhum tipo de senso, vamos dizer assim, moral e espiritual. Ele era alguém, vamos dizer assim, sei lá, não vou dizer ateu, porque o texto não fala, vou inventar o que não tem, né? Mas ele era alguém que não era religioso, não era temente a Deus, não via Deus como alguém ao qual ele precisasse se submeter. E a Bíblia diz que esse homem, então ele, de tanto aquela mulher persistir, e de tanto ela buscar, aquele homem então diz, olha, para que ela não me importune, eu vou fazer justiça. E aí ele vai dizer aqui, considerai no que diz o juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Entenda, amados, que Deus, ele é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo em tudo que faz, amém? Ele é um Deus que ele tem o peso certo da balança. Ele é o que estabelece reinos, que faz cair, ele é o dono da vida e da morte, ele sabe julgar, ele julgará todas as nações, julgará a cada um de nós, todas as nossas vidas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então o Senhor é o Deus, ele é o justo juiz, e mais do que isso, é um Deus que olhou para mim e para você e nos escolheu, amém? Para sermos filhos. E a Bíblia diz que, esse texto diz assim, não fará justiça aos seus escolhidos. Talvez você possa estar aqui nessa noite, com alguma situação, como essa dessa mulher, algum adversário, ou alguma situação, que aos seus olhos é injusto, que não é correto, que não deveria ser, mas entenda que Deus, ele é justo e ele é juiz, e ele não deixará de defender a sua causa, e por alguns momentos na nossa vida, parece demorado, amém? Parece que a coisa não vai, e é por isso que aqui ele vai dizer assim, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Se você está aqui nessa noite e pensa, Deus está demorando para me atender, Deus está demorando para fazer justiça, Deus está demorando para resolver a minha causa, ele diz aqui nesse texto, digo-vos que depressa lhes fará justiça, amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, depressa o Senhor fará justiça, amém? Depressa o Senhor fará justiça, depressa toda a amarração, toda a obra das trevas, todo o levante do adversário, toda a obra do maligno, todo o poder do inferno que tem se levantado, que tem tentado te cercar, em nome de Jesus, depressa o Senhor fará justiça, amém? E a palavra de Deus, ela fala a respeito também, do outro aspecto da oração, a oração que ela é dirigida, é conduzida pelo Espírito Santo que habita em nós. Romanos capítulo 8, verso 26, diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus,
é Ele que intercede pelos santos. Então, no momento, amados, que ainda nós possamos pensar que Deus tarda em responder, possamos não ouvir de Deus alguma resposta imediata, ou no tempo que nós gostaríamos, ainda que muitas vezes nós possamos tentar desanimar, e quando ele fala aqui a respeito, o Deus que nos assiste na nossa fraqueza, é porque, de fato, existem momentos que nós fraquejamos, amém? Tá certo, irmãos? Ou só eu que sou esse pecador que fraquejo, né? Todos nós fraquejamos. Tem momentos que fala assim, Senhor, de novo, cansei, mais uma vez, vamos lá, né? Tá bom, eu vou orar, tá bom, Senhor, né? Jesus, ele disse algumas vezes, tende o quê? Bom ânimo. A Bíblia diz que aqueles discípulos ali no Getsemane, o que eles fizeram? Eles dormiram, eles não aguentaram a pressão. Tá certo? Nós vemos outros profetas que em determinados momentos não aguentaram também a pressão. Elias foi lá para a caverna lá, ficar deprimido lá e pedir a morte. Jó, nós vemos como exemplo, ainda há umas semanas atrás, de alguém que pediu a morte, que já não aguentava mais vivenciar a experiência que ele estava vivenciando. Então, a nossa relação com Deus, essa liberdade que o Senhor nos dá de chegar a Ele e pedir, e orar, e bater e buscar, não é como é que fala assim, um vale pede o que quiser, né? Não é isso. Não é assim que, eu tenho que pedir o que eu quiser e Deus tem que me dar porque eu estou pedindo. Eu estou batendo, Deus tem que me dar porque eu estou batendo. Eu estou buscando, então Deus tem que me dar porque eu estou buscando do meu jeito. Não, irmãos. Deus tem a maneira, e a hora e a forma dele de fazer as coisas. Amém? Tem um hino que o Renascer Praise canta, que eu gosto muito, que ele fala assim, Jesus plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita e sua maneira a mais linda. Amém? Então quando Deus fala busca, bate, não é para quê? Você pode pedir o que você quiser, que está liberado, cheque em branco, né? Cheque em branco para você pedir o que você quiser, e você tem que receber porque eu falei que pede. Não, irmãos, não. E é nessas horas que nós fraquejamos, é nessa hora que nós desanimamos, é que a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito de Deus, que nos consola, que nos fortalece, que intercede por nós, e nos conduz ao centro da vontade de Deus, nos convence, trabalha o nosso coração, nos redireciona, orienta. E quando ele fala a respeito desse Espírito, ele diz, olha, o Espírito ele assiste, nos assiste em nossa fraqueza. Então por mais que você possa nessa noite estar aqui se sentindo desanimado ou fraco, e não tem, irmãos, em Cristo não tem vergonha nenhuma de dizer eu sou fraco, porque a palavra de Deus ela está repleta de homens de Deus que fraquejaram. Modo off, hein? A ligação do céu, que não tem aquela música, como é que é? Como é que é, Ronaldo? Sabe qual que é? O telefone do céu é a oração. É essa? O telefone do céu é a oração. Eu não sei o resto da música assim. Joelho no chão. A gente está recebendo uma mensagem do alto, em nome de Jesus, né? Tudo bem? Mas, voltando aqui para a palavra, que agora até me perdi aqui. Fala que a gente vai voltar.
Meu Senhor, peraí que eu vou... Obrigado, pastora Sandra. Ó, tá vendo, pastora Sandra? Dá um aplauso ao Senhor pela vida da pastora Sandra. Já tá ligada, né? Verdade. Então o Senhor, Ele não dá um salvo-conduto de pedir o que a gente quer. Ele faz segundo a vontade dEle, o propósito dEle. Amém? E nesse momento, como eu estava dizendo, quando a gente está em fraqueza, quando a gente está... eu lembrei onde que eu parei. Sobre a fraqueza, nós estamos lá. Vamos chegar lá. Esse momento que nós estamos em fraqueza e desânimo, como vários homens, e não tem vergonha nenhuma, era isso que eu estava dizendo, de você reconhecer e declarar que está fraco. O próprio Paulo fala isso, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque Deus trabalha com ele, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Espírito Santo de Deus, Ele te assiste na tua fraqueza, no teu desânimo, no teu dia mal. O Espírito Santo não só faz isso, mas Ele intercede. Ele intercede por você. E se você não ora, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, entenda, irmãos, a importância do batismo com o Espírito Santo nesse aspecto. Porque há momentos que nós não temos palavras para falar. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus e começamos a orar em línguas e falar com o Senhor, e orar em línguas, porque nós não temos palavras humanas para dizer, mas nós começamos a orar em línguas diante do Senhor, daqui a pouco o Espírito Santo começa a trazer, a revelar, a mover, a falar, a trazer discernimento. E aí aquele momento que você se coloca ali, que você está mal, está caído, quando menos você espera, você está se levantando e dizendo: Senhor, o Senhor é comigo, eu vou continuar lutando. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Então quando nós vamos buscar, bater, buscar, bater e pedir, quando nós vamos buscar, bater e pedir, é de acordo com a mente do Espírito, com a vontade de Deus, em concordância com a palavra. Por isso é importante ao orarmos, quando orarmos, declararmos a palavra de Deus, ou orarmos a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é o fundamento, e o Espírito Santo de Deus, ele age e atua no compromisso que Deus tem com a sua palavra, amém? E é nesse agir que o mover e a ação sobrenatural de Deus, a vontade de Deus sobre nós, ela é estabelecida, e Deus, ele pode então reverter toda e qualquer situação, em nome de Jesus, amém? E para finalizar, existe um caráter da oração, que nós precisamos como filhos de Deus observar, que é o caráter da gratidão. 4:6, Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A ação de graça, ela não é só um protocolo, mas é uma atitude que molda a nossa percepção daquilo que é a realidade do que Deus está fazendo. Ele fala aqui: faça conhecida diante do Senhor as suas petições. Mais uma vez ele diz: peça,
ore, suplique. Mas aqui ele acrescenta um elemento: com ações de graça, com gratidão. Como quem sabe que do Senhor você já recebeu, ou o Senhor já ouviu a sua oração. Com gratidão de dizer: Senhor, seja qual for a resposta, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou continuar louvando ao Senhor. Seja qual for a resposta da minha súplica, do meu clamor, da minha oração, eu vou continuar em paz contigo, porque eu sei que a minha vida está guardada em ti. E é por isso que ele vai dizer ali no verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Ou seja, a súplica, a oração, a petição, com um coração grato, com uma disposição de gratidão, ela nos traz paz. Amém? Porque às vezes, amados, nós oramos intensamente, mas não é porque nós estamos crendo, não é porque nós estamos confiando, não é porque nós estamos fervorosos. Às vezes nós estamos fazendo oração a Deus de desespero, de ansiedade. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Seja, eu não sei você, mas eu já teve momentos de eu orar a Deus, mas meu coração está completamente angustiado, atribulado, aflito. Eu estou falando com Deus, mas falando: Senhor, eu estou falando aqui porque eu não tenho para onde falar, eu tenho que falar com você mesmo. Então, mas olha, está difícil. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, nem a maneira que o Senhor vai fazer, de que maneira que o Senhor vai fazer, mas está difícil. Eu estou orando aqui, eu queria descansar meu coração, mas na verdade eu estou desesperado porque eu quero que o Senhor me responda logo. Alguém já orou assim, mais ou menos? Entende, irmãos? Agora, quando nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor, com gratidão, com um coração pacificado em Deus, com o olhar correto, na expectativa do que Deus pode fazer ou não, porque a ansiedade ela é o sofrimento pelo quadro futuro, pelo aquilo que não existe ainda, amém? E ele diz assim, ó: não andeis ansiosos, antes fazei conhecida diante do Senhor todas as vossas orações, petições, com oração e súplica, e ele diz, com ação de graça. Ou seja, Senhor, eu estou orando aqui, diante dessa situação, eu não sei o que pode acontecer, mas seja lá o que for, eu confio em Ti, e eu descanso meu coração em Ti, eu descanso a minha mente em Ti. Então, Senhor, guarda minha mente e guarda o meu coração, e essa paz é o que me blinda do mal, essa paz é que me blinda de gerar o mal, porque quando nós estamos aflitos, angustiados, atribulados, o que nós fazemos? Nós deixamos todo mundo que está do lado atribulado também, não é? Sim ou não? É ou não é? Está atribulado, está perturbado o gospel lá, quem está do lado sofre junto, ou porque a pessoa está com cara feia, ou porque a pessoa acaba sendo grosseira, ou porque a pessoa te maltrata, ou porque não consegue se entender, porque aí dá briga, não tem paz. Por quê? Tudo fruto de um coração que não tem paz, de um coração que não descansa em Deus e que não tem o seu coração guardado e a sua mente guardada em Cristo Jesus. Então, amados, quando nós formos orar, seja qual for a tua expectativa da tua oração, desde já diga, Senhor, eu quero descansar em Ti, seja qual for a resposta, seja qual for a definição disso que eu estou colocando diante do Senhor, eu descanso o meu coração, eu quero que a Tua paz, ela reine no meu coração e na minha mente, eu confio no Teu amor, amém? Eu confio no Teu amor.